Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, galera do Colégio São Fabiano. Seja bem-vindo a mais um conteúdo de física, mais uma semana de aula gravada. Espero que vocês curtam a aula de hoje, né? Na aula passada nós corrigimos os exercícios que ficaram pendentes, né? E agora nós vamos avançar em mais um conteúdo novo. E se eu não me engano, tá? Esse é o último conteúdo de física do terceiro ano que você veria no São Fabiano mesmo, tá? A partir de agora, se nós tivermos a oportunidade de ter que gravar aula, né, nas nossas próximas videoaulas, eu vou fazer uma revisão, né, um apanhado geral com os temas que eu acho que você mais pode encontrar seja no exame de qualificação da UERJ ou no Enem, tá bom? Então, eu vou combinar isso daqui com vocês, tá? Então, vamos ver o nosso último conteúdo de física hoje. E nos nossos próximos encontros, nós vamos estudar mais os conteúdos que possivelmente poderiam e podem cair no vestibular esse ano, seja no exame de qualificação da UERJ ou no Enem. Tá bom? Então, vamos lá. Pega a pipoca, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. E hoje é isso mesmo, deixa eu só fazer os devidos ajustes. E ó, hoje nós vamos estudar, né, magnetismo, cara. E o nosso primeiro passo para estudar magnetismo é falar de ímãs, tá bom? O que são os ímãs? Na verdade, né, ímãs são, na verdade, a gente descobriu, né, os ímãs através de uma região onde foi descoberto, que foi observado por um cientista, que determinados materiais eram atraídos por algumas pedras. E aí ele começou a se perguntar por que disso, tá bom? E aí nós descobrimos todas as propriedades que você já viu lá no nono ano, né? De propriedades do corpo ser magnético, ferromagnético, paramagnético, tá bom? Coisas essas que eu não vou ficar mencionando de novo, né? Até porque a professora Fernanda já fez isso de biologia. E o nosso conteúdo mais agora é mais voltado para o que pode cair no vestibular, o que não pode cair. Então, ímãs, né, por sua natureza, eles têm a tendência a atrair objetos, né, que possuem propriedades magnéticas. Também? Vamos lá, senhores. O que você precisa entender dos ímãs é que cada ímã vai possuir uma polaridade, tá bom? Não vai ser a quantidade de polos que vão estar presentes nesse ímã, cara, são dois polos, polo norte e polo sul, tá bom? Muitas teorias em torno de monopolo magnético. Você já ouviu esse nome? Monopolo magnético, né? Tem uma galerinha aí de teórica que elas ficam sempre em busca de monopolos magnéticos e tal, né? Mas o que nós vamos estudar aqui, nós vamos nos ater ao dipolo magnético mesmo. E aí, o dipolo é o que você já conhece, polo norte e polo sul, tá bom? Então, o ímã, ele vai ter essa propriedade. Ele indiretamente vai estar dividido entre duas polaridades, polo norte, polo sul do ímã, tá bom? Mais tarde, nós vamos ver, e ele até foi mais abrangente aqui, colocou até a carroça na frente dos bois, né? Ele falou aqui, o polo norte é o sul geográfico e o polo sul é o norte geográfico. Mais tarde eu vou explicar para vocês, eu vou pegar um globo terrestre e eu vou explicar que isso daí é verdade. Mas primeiro eu quero que você entenda que o ímã ele tem polaridade, duas polaridades, polo norte e polo sul. Tá bom? Essas duas polaridades, quando eu coloco em contato com outro ímã, quando eu aponto as mesmas polaridades, o princípio que nós vamos utilizar é o mesmo princípio que nós aprendemos lá em Introdução à Eletrostática. Corpos com o mesmo sinal de carga, eles vão se repelir. A aula era até presencial, lembra? Corpos de sinais opostos vão se atrair.
Aqui o princípio é o mesmo. Polaridades iguais vão se repelir. Polaridades diferentes vão se atrair. Eu não sei se o meu fone, eu acho que vai dar para fazer. Enfim. É muito pequenininha a polaridade, a propriedade magnética. Mas você pode pegar num fone, vocês aí, que vocês possuem em casa, tente fazer, ó. Se você colocar um em contato com o outro, você vai ver que a parte da frente do fone sempre vai escorregar e vai encostar em outra parte. Porque aí dentro do fone de ouvido de vocês possuem dois ímãs, tá bom? Com essas propriedades, ó, polo norte vai se repelir, polo sul com polo sul se repele, mas polo norte com polo sul vai se atrair, tá? Por causa desse princípio das polaridades do meu maravilhoso e digníssimo ímã, tá bom? Eu quero que você entenda também, por exemplo, nessa primeira figura nós temos um ímã muito grande, tá bom? Esse ímã grande, se eu quebrá-lo, ele aqui, ó, chegar e dar um corte na vertical, quebrei ele na vertical. Esse ímã, ele passa a ter duas partes. É dividido em duas partes. Por exemplo, tem um ímã na horizontal, deixa eu pegar outra cor para ficar melhor na luz aqui, ó. Tem um ímã na horizontal e eu vim, quebrei ele na vertical. Dividi ele em duas partes. Esse meu ímã, que antes era grande, ele foi dividido e cada pedaço se transformou em um novo ímã. Ou seja, polo norte, polo sul e polo norte. De modo que quando eu colocar um em contato com o outro de novo, ó, o que era sul e o que era norte vão se atrair novamente e vão voltar a ser o mesmo ímã. Agora eu quero que você pense o seguinte. Digamos que esse é o polo norte e polo sul. Cortei o ímã. Quem é que era esse daqui? O polo norte. Então, se esse é o norte, o que está aqui é o sul. E esse daqui, o que que era? Era o polo sul. Se esse daqui é o sul, o que estiver aqui é o polo norte. Se eu colocar os dois em contato, vão se atrair. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, e virar, o polo sul vai se atrair com o polo sul? Não. Então, eles não vão grudar, tá? Eles vão se repelir. Tá, beleza? E é assim que vai funcionar a propriedade dos polos. Gente, questão do Enem gosta muito de colocar isso, e exame de qualificação também na UERJ também. Seja o primeiro ou o segundo. Pô, esse negócio de ímã, de quebrar ímã, nossa, é uma dificuldade para a galera entender, tá bom? Mas espero que tenha ficado claro na mente de vocês. Bom, tá aqui, ó. Quando eu falei que ele colocou a carroça na frente dos bois, é porque realmente ele colocou a carroça na frente dos bois. Eu tenho aqui no meu slide um modelo de globo terrestre, tá bom? A galera, o que acontece, e eu espero que a galera de geografia me perdoe por isso, pelo que eu vou falar agora. Mas a galera de geografia, antigamente não tinha muito conhecimento físico. E acabou colocando, ó, aqui para cima é polo norte e para baixo é polo sul. Gente, isso gerou um problema danado. Por quê? Tá vendo que tem uma bússola ali dentro do planeta Terra? Não estou falando que dentro do planeta Terra tem uma bússola, não, implantado, não. Que se você começar a cavar, você vai começar a encontrar essa bússola, não. Tá? Eu estou falando que é o seguinte: dentro das camadas interiores do planeta Terra, nós temos propriedades metálicas, líquidos, magmas e tal, todos em movimento. Todo esse movimento que acontece no interior do globo terrestre gera para a gente uma análise magnética como se dentro do planeta Terra tivesse um ímã. Um ímã desse jeitinho aqui, ó. Onde é o norte geográfico, que eu estou grifando agora, é o polo sul do meu ímã. A gente chama aqui o polo norte geográfico, é o polo sul magnético. Tá? E onde é o polo sul geográfico do planeta Terra, mais para baixo, é o polo norte magnético. Tudo bem? Nossa, a galera gosta muito de cobrar isso em vestibulares.
Tá bom? Muitas questões de física surgiram em vestibulares atribuindo a essa propriedade aqui. Tá bom? Então, nós temos uma bússola, que é um objeto, né, de estudo, na qual essa agulha ela é imantada, de modo que ela aponte sempre para o quê? Para o polo norte geográfico, então polo sul magnético. Se é polo sul magnético, essa ilha aqui, essa agulha aqui, ela está imantada com a polaridade o quê? Norte. Tudo bem? Aqui, ó. Novamente, a representação que eu coloquei para vocês, ó. A polo sul da bússola vai apontar para o polo norte magnético e o polo norte da bússola vai apontar para o polo sul magnético. Tá bom? Se a gente colocar uma bússola, né, ao redor de um ímã grandão, você vai ver que sempre o polo norte vai se alinhar com o polo sul magnético. Se eu espalhar um monte de bússola aqui ao redor desse ímã, você vai identificar isso. Vai identificar essa figura que está aqui, ó. Tá? Esse material ferroso está sendo atraído por um polo e por outro polo. Tá? Você vai identificar essa propriedade. Quem é capaz de fazer isso? É o campo magnético. O campo magnético que o ímã vai produzir, tá bom? Vai fazer com que a agulha da bússola fique sempre alinhado com o polo norte, apontando sempre para o polo sul. Felipe, você está dizendo para mim que no campo magnético da Terra, o que tem dentro da Terra como se fosse um ímã? Sim. Você está falando para mim, então, que o planeta Terra tem um campo magnético? Estou falando exatamente isso. O campo magnético da Terra é justamente a barreira protetora que impede com que todas as partículas que o Sol emite em várias direções do universo agridam o nosso ecossistema. Se não tivesse campo magnético terrestre nos protegendo de todas essas partículas que deveriam chegar na nossa atmosfera, a nossa crosta terrestre, a nossa atmosfera terrestre já deveria ter sido queimada há muito tempo. Então, agradeça o campo magnético da Terra, porque ela era a barreira protetora que impede que algumas partículas passem para a nossa atmosfera e nos machuquem, né? Nos agrida fisicamente de maneira negativa. Existem duas regiões em que realmente parte dessas partículas que saem do Sol atravessam o campo magnético terrestre. São as regiões de polo, tá? Dos polos, polo sul geográfico, polo norte, polo sul magnético e polo norte magnético, tá bom? Quando essas partículas do Sol elas atravessam esses polos, existe um fenômeno chamado aurora boreal, tá? Felipe, o que é aurora boreal? É quando o Sol fica, quando a atmosfera da noite, cara, num dia noturno, ou no entardecer, né, lá na Antártica, ela fica com uma cor azulada, esverdeada, alaranjada. Isso é uma aurora boreal, tá bom? É a região de falha de campo magnético terrestre, onde parte dessas partículas saem do Sol e entram no nosso planeta Terra. Tá bom? Vamos lá. O que eu acabei de falar para vocês, né, tem a ver com o campo magnético terrestre, mas para isso a gente precisa realmente conhecer o campo magnético de um ímã simples. Campo magnético de um ímã, ó, as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Sai do polo norte e entram no polo sul. Tá bom? As linhas de campo funcionam desse jeito, ó, sai do norte e entra no sul. É como se fosse uma maçã cortada, onde a parte do meio do caule da maçã, imagina um ímã. Então, sai do polo norte e entra no polo sul. Sai do polo norte e entra no polo sul. Desse jeitinho aqui. Esses são os campos magnéticos. Onde eu colocar a bússola aqui, essa agulha do polo norte vai querer sempre apontar para o polo sul. Sempre, 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 sempre. Tá bom? A gente chama essas linhas aqui de linha de indução magnética.
tá? Onde o campo magnético vai ser sempre perpendicular, sempre tangente, tá? Vai formar sempre um ângulo de 90 graus com a linha de indução. A linha de campo magnético vai ser sempre tangente a ela, tá bom? Tá, beleza? Não vai sempre formar um ângulo de 90 graus, não. Vai sempre, ó, sair paralelo a esse ponto em questão. Então, por isso que no ponto 1 aqui, eu tenho uma linha de campo magnético, que a gente vai representar pela letra B, tá? Meio que saindo pela tangente. Aqui nós temos essa seta aqui bem definida, reta, né? Nós temos o campo magnético e essa linha mais curva aqui é a linha de indução magnética, tá bom? Significa que qualquer objeto que tem propriedade, né, magnética é atraído por esse ímã, se colocado nessa região aqui, tá bom? Beleza, galera? Agora nós vamos dar sequência, né, para o estudo da força magnética, que é muito importante. E o estudo dessa parte da matéria é muito importante, força magnética, tá? Primeiro eu quero que você entenda o seguinte: o que nós vamos estudar é força magnética agindo em uma partícula carregada, tá bom? Então, ó, campo magnético agindo em uma partícula carregada, tá? Nós temos a velocidade dessa partícula, nós temos o vetor campo magnético, nós temos força magnética. O que vai fazer para a gente encontrar, né, o vetor força magnética, veja bem, eu falei vetor, vai ter que ter módulo, direção e sentido. Bom, é a regra da mão direita, ó. Campo magnético, velocidade. Veja bem, regra da mão direita. Aqui no vídeo, para você, essa daqui é a minha mão direita. V, a direção do vetor velocidade, que é pelos os dedos da palma da tua mão, vai apontar na direção do vetor V. Ó, vetor V. Tá bom? E o campo magnético vai ser o sentido do fechamento da palma da tua mão. Então, V está aqui. Botei o indicador desse jeito. Vou fechar na direção do campo magnético. Fechei. Para onde estiver apontando o meu polegar, vai estar a força magnética. Então, olhando de cima, ó. V, B, e o campo magnético vai apontar, a força magnética vai apontar para a direção do meu polegar. Essa é a regra da mão direita. De modo que eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter a seguinte situação. Ó, V em direção do B, ó, campo magnético para cima. De modo que eu vou ter o seguinte, ó, um vetor força magnética sempre formando ângulo de 90 graus com o vetor velocidade e com o vetor campo magnético, tá bom? Sempre vai ser isso. Como é que eu calculo essa força magnética? Essa força magnética você vai calcular desse jeito aqui, ó. Pegando o valor da carga, é o módulo da carga, tá bom? Multiplicando pela velocidade que essa carga vai ter, multiplicando pelo valor do campo magnético, multiplicando pelo seno entre velocidade e campo magnético. Olha aqui na questão anterior, no slide anterior. Eu tenho velocidade e campo magnético aqui, tá? Nesse diagrama, e eu tenho um ângulo de interação entre eles aqui, ó. Entre V e B, eu tenho um ângulo θ. Então, o que caracteriza um módulo? O vetor, desculpa, o que caracteriza um vetor é que ele tem que ter três características aí, ó. Módulo, direção e sentido. Como é que eu vou descobrir a direção e o sentido? Regra da mão direita. Onde o indicador vai apontar na direção do vetor velocidade. Você vai fechar a palma da sua mão na direção do campo magnético, tá bom? E o polegar vai te dar a direção da força magnética. Tá bom, galera? Bom, só pela regra da mão direita se encontra a direção e sentido. E o valor da força? Gente, a força magnética é o polegar, tá bom? Você vai encontrar a direção e sentido, tá? E para encontrar o módulo é por essa fórmula que eu acabei de citar para vocês. Tá aqui, eu estou grifando ela. A fórmula é QVB seno θ. Valor da carga
provavelmente ele vai dar na questão, o valor da força, o valor do campo magnético e o valor do seno do ângulo. O seno do ângulo você tem que saber, tá? Palpite teu, Felipe. Bom, exame de qualificação da UERJ. Primeiro ou segundo exame de qualificação da UERJ. Gosto de cobrar mais essa matematiquez da física, tá bom? Gosto de cobrar se você sabe a fórmula, tá? Aqui ele botou a regra da mão esquerda, gente, porque ela é uma variação da regra da mão direita. Eu prefiro levar em consideração a regra da mão direita. Mas a regra da mão esquerda é a seguinte, essa daqui é minha mão esquerda. Então tá aqui, ó, é essa figura que tá aí para você, tá? Onde eu tenho, ó, o valor desse dedo aqui, ó, que é o dedo, né? Esse dedo aqui é o valor da velocidade. O indicador é o valor do campo magnético, tá bom? Então, se eu colocar os meus dedos na direção do valor desses vetores, vai me gerar um valor, a indicação, né, do vetor força magnética sempre no polegar, tá bom? Independente para onde eu coloque, tá bom? Vai me gerar sempre o vetor força magnética. Tá, beleza? Mas o módulo é o mesmo. Se você entendeu com a regra da mão direita, faça com a regra da mão direita. Se entendeu com a regra da mão esquerda, faça com a regra da mão esquerda. Portanto, que a fórmula você não erre. Tá bom? Exame de qualificação da UERJ, ele, se cair uma questão de força magnética, vai te cobrar essa fórmula. Enem vai te cobrar aquelas propriedades do ímã, né? Quando quebra, o que acontece com os polo norte, polo sul, como é que vai funcionar a higiene de campo. Tá bom, galera? Nós vamos exercitar isso na nossa próxima aula, tá? Então, vá preparado que na nossa próxima aula nós vamos fazer exercícios. Beleza, jovens? Tranquilo? Galera, espero que todos tenham entendido, tá? Fique na paz. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana de estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Deus abençoe. Fui. Tchau, tchau, senhores. Dúvida, manda mensagem para o meu e-mail e tenha paciência, eu vou te responder. Fica tranquilo, eu vou te responder. Eu só quero que você se coloque no meu lugar. São centenas de alunos se comunicando comigo através do e-mail e a demanda está muito grande, mas fica tranquilo que eu vou te responder. Beleza? Tchau, tchau, galera. Fui.